E se eu não voltar um dia, fique tranquilo, plantamos sementes ao longo desses nossos 4 anos, que se descobriram também com capacidade para levar avante esse grande país chamado Brasil. Elmar Nascimento, democrata da Bahia, estamos aqui externando nosso apoio ao nosso futuro presidente, que vai nos ajudar a exterminar o PT na Bahia, que está fazendo muito mal ao nosso estado. Faz mal ao Brasil como um todo, né? E na Bahia, obviamente, temos que continuar lutando para tirar o PT desse estado que tem tudo para crescer, mas tem esse obstáculo chamado PT. Obrigado, DEM, obrigado, povo baiano, pela votação. Tamo junto. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de maio de 2024, são 10 horas da manhã. E o Bolsonaro elaborou um plano para escapar da justiça, para escapar da punição aos seus crimes. E a revista Veja divulga nesse fim de semana uma reportagem que mostra o novo plano de Bolsonaro para tentar anistia e disputar a eleição em 2026. Antes de prosseguir, eu peço a você que considere inscrever-se no canal, compartilhar este vídeo e deixar o seu like. O ex-presidente aposta nos interesses em jogo na eleição para o comando da Câmara e do Senado e, apesar de que não será fácil, ele tem um plano concreto. E o plano concreto de Bolsonaro passa, minha amiga, meu amigo, pela sucessão na presidência da Câmara dos Deputados, que ocorrerá em fevereiro, no início de fevereiro de 2025. Um desavisado que observar os movimentos de Bolsonaro nos últimos 12 meses não hesitaria em afirmar que ele está em plena campanha eleitoral mesmo. Nesse período, ele visitou mais de 60 cidades, promoveu comícios, desfilou em carro aberto, participou de eventos, discursou e fez muitas críticas ao atual governo. O comportamento típico de candidato. Bolsonaro é hoje um candidato que está fazendo comício. O desavisado ficaria confuso porque ele é inelegível e só poderá voltar a disputar mandato daqui a 6 anos, em 2030. Há inclusive interpretações da lei que nem em 2030 será possível. Oficialmente, Bolsonaro está nas ruas testando seu prestígio político para usá-lo, se for o caso, em favor de aliados nas eleições municipais. E mais adiante, em 2026, nas eleições presidenciais. Na segunda-feira, 29, o Bolsonaro esteve na AgriShow, a maior feira agrícola do país. Do alto de um carro de som, ele falou das ações do seu governo em benefício do setor e encerrou a participação no evento com uma frase que intrigou os espectadores. Se eu não voltar um dia, fiquem tranquilos, plantamos semente ao longo desses 4 anos. Você viu aí, você acabou de ver essa fala. Bom, o ex-presidente não é conhecido pela clareza com que costuma vocalizar suas ideias, mesmo as mais simples. No primeiro momento, a declaração foi interpretada como um aceno aos governadores Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e Ronaldo Caiado, do União Brasil de Goiás, que estavam ao seu lado e que são presidenciáveis, não é? Eles seriam as tais sementes. A dúvida reside sobre o que o Bolsonaro quis dizer quando fez a ressalva "se eu não voltar um dia", não quando eu não voltar um dia ou como eu não vou voltar um dia. Basta uma conversa de alguns minutos com ele para entender que a frase não tem nada de enigmática. O Bolsonaro realmente acredita que vai estar apto a disputar as eleições presidenciais em 2026. Há apenas 2 hipóteses em que isso poderia acontecer. No ano passado, o TSE suspendeu os direitos políticos do Bolsonaro por abuso de poder. Ele questionou a decisão, o caso foi parar no STF, mas a PGR emitiu parecer contrário. A chance de a corte anular a sentença é 0. Juridicamente, portanto, não há perspectiva. Então, me diga, como é que o Bolsonaro vai escapar da lei? É muito simples. A aposta do ex-presidente é política, no Congresso Nacional, onde ele tem um contingente que não costuma dar muita atenção ao bom senso ou à opinião pública. Você acaba de ver aí o Elmar Nascimento.
Esse Elmar Nascimento, ele é um dos candidatos a suceder o Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados. É esse sujeito aqui, Elmar Nascimento. E ele, na verdade, está aliado ao Bolsonaro e acredita-se que ele ou qualquer outro presidente da Câmara, possa conseguir a anistia de Bolsonaro. Na verdade, a aposta do ex-presidente é no Congresso Nacional. Em tese, os congressistas podem anistiar o Bolsonaro. Já há quase uma dezena de projetos tramitando nessa direção. Quase todos utilizam um argumento no mínimo exótico. O perdão seria concedido com o objetivo de pacificar o país, polarizado entre petistas e bolsonaristas. Além de Bolsonaro, seriam beneficiados também todos os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. A possibilidade disso passar é praticamente zero. Seria desmoralização da República um bando invadir a Praça dos Três Poderes, destruir cada uma das sedes dos três poderes, tentarem dar um golpe de Estado, fazerem minuta golpista, ainda o Bolsonaro roubar joias, falsificar cartão de vacinas e tudo mais que ele fez, e ficar tudo por isso mesmo. Acabou o Brasil. Político nenhum poderia mais ser condenado por nada. Porque se isso tudo for admitido pela justiça, já era. Mas essa tese do perdão ao Bolsonaro é cabível sim. O Elmar Nascimento, que se for presidente da Câmara, em quem o Bolsonaro mais aposta, poderia, minha amiga, meu amigo, até fazer esse milagre. Só que o que acontece é o seguinte: o Supremo já anulou um perdão, né, no caso, perdão presidencial, ao Daniel Silveira, aquele deputado fortão que ameaçou o STF, que disse que ia espancar o Alexandre de Moraes, está preso até hoje. E não custaria nada o Supremo anular qualquer decisão dessa do Congresso. É complicado? É complicado. Mas sem um golpe de Estado, sem militares com canhão na rua, a decisão do Supremo iria valer. Mas, como se sabe, o Bolsonaro não é conhecido por se deter diante de minudências como a lei. Há também uma outra questão. Eu acabo de publicar no blog da Cidadania um artigo mostrando o seguinte, que Bolsonaro tem pressa de ser preso. Aqui a decisão do Alexandre de Moraes, que soltou o Mauro Cid. E aqui eu mostro para você o texto que eu acabo de publicar. Já está publicado no blog da Cidadania. Eu vou simplesmente ler. Isso já está ficando chato. Não prendem nunca, só fica na promessa. Isso não vai dar em nada. Esse comentário acima é o comentário padrão que você vê nas redes toda vez que sai uma notícia sobre o próximo passo da persecução penal do sistema de justiça contra Jair Bolsonaro pelos seguintes crimes: organização criminosa, lavagem de dinheiro, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa, falsidade ideológica. A internet exacerbou ao impensável e vulgarizou ao lamentável a ocorrência de um fenômeno que só ocorria muito raramente, o nefasto efeito manada. O efeito manada é um fenômeno da psicologia social que descreve a tendência das pessoas a seguirem o comportamento e as opiniões da maioria. Os afetados por esse efeito recitam frases feitas com variações mínimas e com entonação e contextualização idênticos. Eu costumo contar, e às vezes até acerto, a quantidade de reações que uma reportagem ou artigo de minha lavra irá provocar e que reproduzirá alguma ideia pronta sobre aquele tema. Sobre a punição de Bolsonaro pela enormidade de crimes que ele cometeu, a grande maioria dos comentários do público ignora o devido processo legal. Falam da demora, mas esquecem que o país tinha um cargo-chave vital em processos de responsabilização penal ocupado por um bolsonarista, que era a PGR do Augusto Aras, que é também o ponto crucial de julgamentos de pessoas com foro privilegiado. E nesse contexto, o novo PGR assumiu o cargo em dezembro do ano passado e encontrou um oceano de ações engavetadas pelo antecessor bolsonarista.
No 5º mês do ano, porém, já está pronto o cronograma da primeira denúncia contra o ex-presidente. Assim como o público, Bolsonaro estica a corda e desafia o Supremo na esperança de ser preso já, enquanto o apoio a si é forte, o que resultaria em óbices à manutenção dessa prisão. E ele tem pressa porque a tendência é de esvaziamento desse apoio. O processo está começando pelo Rio de Janeiro. A recente manifestação em seu benefício do Bolsonaro foi bem menor do que se esperava. Não foi desprezível, 30 mil pessoas não é pouco, mas deveria ser muito maior se comparada com a ação com a de São Paulo, que foi grande porque o tema é o risco que o conservadorismo de extrema-direita corre de sofrer no Brasil um golpe mortal da justiça. Outra evidência do esvaziamento do bolsonarismo no seu nascedouro é a candidatura natimorta de Alexandre Ramagem, o grampeador-geral da República de Bolsonaro, a prefeito do Rio. Está a 30 pontos atrás de Eduardo Paes. O dirigente Alexandre de Moraes não tem pressa. Ele quer um processo inatacável e irrecorrível. E na última sexta-feira, a soltura de Mauro Cid, cheia de simbolismo, inaugurou o início do fim da impunidade do Jair. Aleluia, irmãos.